Galera, você sabe que saiu então o catálogo de a segunda quinzena de janeiro da Panini. E tu vai dizer, ô Vini, tu vai comentar o Lanterna Verde, o Superman, Mulher Maravilha. Não, nada disso, tá? Desculpa. Nada disso aqui importa. Tem uma coisa que importa que é o Cavaleiro Branco ali, que depois eu vou comentar com mais carinho. Mas, gente, o que realmente tô obrigado a ler, não, obrigado é uma palavra muito forte, mas eu recomendo fortemente, é o Caçador de Marte Absoluto. Eu tenho aqui as 6 primeiras edições, né, do arco original lá de fora, eu li tudo. Gente, isso aqui, galera, fenomenal. Você que não gosta de super-herói, esse gibi é fenomenal. Não é um quadrinho de super-herói, é um quadrinho psicodélico, maluco, que junta o gênero noir com metáforas e cores. Bom, antes de mais nada, né, vocês sabem que as edições da Panini, né, esse Caçador de Marte, ele sai não encadernado, ele sai no mesmo formato do Absolute Batman aqui no Brasil. Então são duas edições originais, imagino que seja bimestral. E detalhe também, né? Esse Caçador de Marte são 12 edições lá fora. Tá saindo ainda, acho que tá na 7, 8. Então eu imagino que no Brasil vão ser o quê? Vão ser 6 para fechar as 12. Lembrando que todas essas edições eu peguei via Comics and Signatures. Então até já teve vídeo aqui no Dois Quadrinhos. Gente, então, o Caçador de Marte é um gibi esquisito. E ele não é esquisito no sentido de, esquisito tipo Grant Morrison, que ninguém entende, que fica tudo muito subentendido. Não, dá pra entender, mas ao mesmo tempo tu sente que é estranho. Vocês estão vendo pela capa, sabe? Aqui os desenhos são do Javier Rodrigues, que é um espanhol. Ele é colorista, então ao mesmo tempo que ele faz as cores, ele faz a arte interna, e o cara, ele tem o total domínio da narrativa para fazer algo psicodélico, explosivo. Na história a gente conhece o John. Até deixa eu mostrar a primeira página para vocês, que, cara, ela é muito boa. A gente conhece então esse agente do FBI que ele sobrevive a uma explosão. A primeira página é literalmente explosão acontecendo. É muito engraçado que ele é um personagem muito pacato na dele, ele tem sua esposa, seu filho, e aqui ele tá completamente sem reação, né? Reparem que são 4 quadros dele na mesma posição, porque ele não consegue entender o que aconteceu. Tipo, beleza, o cara sobreviveu a uma explosão. Na verdade é um incêndio, mas enfim. E ao longo da trama a gente vai vendo que ele aparentemente tem alguma coisa de errada com o John, ele consegue ouvir vozes, ele vê cores por onde ele passa. Galera, como eu falei, os desenhos aqui, eu ia dizer que os desenhos carregam a trama, mas eu acho que os dois eles conseguem ser igualmente incríveis, sabe? Tanto o texto quanto, e acredite, né, pro texto conseguir acompanhar esse desenho, o texto tem que ser muito bom. Aqui é o Dennis Camp escrevendo, o cara lá do Supremos, mas gente, aqui ele se superou. O final do arco é ótimo, como eu falei, então são 12 edições para fechar, e eu imagino que a Panini vai fazer um hiato em algum momento para justamente seguir ali a publicação lá de fora, né? O Caçador de Marte não se adiantar tanto do resto. Também nem sei se eles vão conseguir entregar o quadrinho lá fora no prazo, né? Mas é isso, gente. Tô apaixonado. Leiam, sejam felizes e deem uma lida no Caçador de Marte Absoluto. Para começar o vídeo, já apertou no botão do like? Isso ajuda muito. Lembrando que o Black Friday está acontecendo. Gente, não o Black Friday, né? O Esquenta. Tem N promoções na Mitos, Mercado Livre. O Mercado Livre promete, inclusive, aparentemente, essa semana vai ter algo interessante por lá. Tudo vai ser divulgado aqui embaixo, então vem fazer parte, galera. Estamos chegando em 9 mil membros no Telegram. Vocês têm ideia que nenhum canal sobre histórias em quadrinhos na história do Telegram chegou em 9 mil pessoas. Que momento. Tá, agora eu tô um pouquinho mais calmo. Vamos por partes. Gente, tem muitas continuações, né? Geralmente a segunda quinzena ela é realmente focada nas sagas, então tem a saga Superman, edição número 13, que tem o Pânico nos Céus, né? Um arco muito, muito querido pelo fã do Homem de Aço. Aí tem continuação do Batman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha do Greg Rucka. Tem esse Batman, O Último Dia das Bruxas. Até deixa eu matar a curiosidade. Você sabe que esse quadrinho, ele tem desenhistas rotativos, né? Porque, né, infelizmente, Shinseio nos deixou já tem um tempinho. Então, a DC resolveu manter a publicação mesmo sem ele, só que com desenhistas rotativos. E é o Mark Chiarello. Será que ele é bom? Desculpa, eu não sei. Eu não tô lendo ainda essa. Essa seria a parte final do Batman ao longo do Dia das Bruxas, né? Tem aquele ônibus da Panini, com tudo ali bonitinho, e agora vai ter essa última parte. Precisa de última parte? Sei lá. Destaque interessante aqui é que esse volume de Hellblazer, né, o volume 12, ele vai fechar a fase Paul Jenkins. Ou seja, o volume 13 é outra fase, a fase Ryan Ellis, que eu acho maravilhosa. Por incrível que pareça, foi a fase que fez eu me apaixonar pelo John Constantine. Cara, o primeiro arco, que é o Haunted, que é o Assombrado,
é incrível. Então assim, se você quer ler Hellblazer, nunca li nada de Hellblazer na vida, quero ler algo muito legal, espera um pouquinho, tá? O volume 13 é excelente, cara, dá uma lida. Depois tem o Alvo Humano, que me surpreendeu, né? Por que a Panini tá lançando isso, tipo, tão específico, mas que bom, sabe? Eu não esperava. Aqui a gente tem a fase do Peter Milligan, e esse encadernado, ele fecha o que o Peter Milligan fez no Alvo Humano. Eu li o primeiro encadernado dessa série, aí saiu um outro, e esse é o terceiro, então, para fechar tudo, né? Eu tô esperando uma promoçãozinha legal para pegar o encadernado anterior, e depois eu vou pegar esse daí. Terceiro e último volume da Patrulha do Destino, da Rachel Pollack. E galera, vamos lá, vocês devem ter visto aqui na thumb do vídeo, né? Panini surpreende. Cara, isso aqui é um acerto em muitos níveis. Deixa eu clicar aqui bonitinho. Eu cheguei a falar que o Caçador de Marte é obrigatório. Então, na verdade, eu errei, porque eu não sei mais o que falar agora, já, porque, cara, isso é muito, muito bom. Até não peguei ali na coleção a minha minissérie, né? Eu tenho ainda as edições iniciais que a Panini publicou, acho que em 2018, porque né, originalmente saiu em 2017. Vamos lá, universo alternativo do Batman. Esse universo acabou sendo chamado de Universo Cavaleiro Branco. Quem é o Cavaleiro Branco? O Coringa. Sim, tem um momento aqui na história que o Batman surta, acaba indo preso, e o cara que acaba virando o grande salvador de Gotham é justamente o Coringa. E, gente, por incrível que pareça, você pode, mas que ideia estranha. Cara, funciona. O desenho é 10 de 10, é o Sean Murphy, ele escreve e desenha. Cara, tem um monte de easter egg, pra quem é fã do personagem, toda hora tem uma piscadinha com alguma coisa da cronologia do Batman. Pensa que o Sean Murphy, ele conseguiu algo muito difícil hoje em dia. Cara, já fizeram de tudo com o Batman, sabe, tem muito leitor que diz, pô, tô cansado de super-herói, é sempre mais do mesmo. Ele conseguiu criar uma história muito bem desenhada, muito... Sabe aquele gibi que tu queria ler quando tinha 12 anos de idade? É tipo isso, mas ao mesmo tempo se leva a sério. Ele discute questões de Gotham, tem toda uma parte mais séria sobre a estrutura da cidade, se o Batman contribui ou não. É muito bom. Eu só não sei se eu tô misturando a primeira minissérie com a segunda, porque às vezes eu misturo as duas na cabeça, que depois tem outro, né? Tem a Maldição do Cavaleiro Branco, que eu espero que a Panini publique também nesse formato, porque merece. Gente, R$ 59,90, tem quantos? Tem 224 páginas. Eu sei, é um DC de bolso que ele não é acessível. Ele é acessível se tu comparar com outras publicações, mas R$60 a gente sabe que não é um valor, não é aquele quadrinho que tu compra com o troco do pão, não. Porém, cara, vale muito. Isso, pra mim, é nível inacreditável, assim, é excelente do começo ao fim. Ó, novidade, acima da minha cabeça, o Silêncio 2 vai sair separadamente pela Panini, o que é legal, né, porque né, tecnicamente esse conteúdo poderia sair na revista mensal do Batman regular, bonitinho, como está sendo nos Estados Unidos, né, lá fora o Jim Lee e o Jeff Loeb, né, eles fizeram questão que esse quadrinho saísse exatamente como o primeiro Silêncio, né, tipo, ele faz parte da mensal do Batman. No Brasil, eu não sei, a gente também não precisa né, se apegar tanto a isso. A Panini está lançando separadamente. Repara aqui, ó. Batman 158 e 159. Tá, deixa eu só explicar, né? Vocês sabem que recentemente o Jeff Loeb e Jim Lee se reuniram para fazer o Silêncio 2, né? Continuação lá do Silêncio, ali do início dos anos 2000. Tá indo muito mal, tá meio que todo mundo detestando, parece que nada nesse gibi tá funcionando. Eu ainda não parei pra ler porque, sinceramente, tô com preguiça. Eu nem gosto tanto do Silêncio 1, o detalhe é que atualmente eles estão sofrendo para lançar toda a primeira parte da minissérie, ou seja, nem saíram ainda as 6 edições que compõem a primeira metade de Silêncio 2. Porque sim, vão ser 6, aí a equipe criativa vai entrar em ato e depois vão ser mais 6. Logo, né, o que dá a entender aqui a Panini, se vão lançar 2 por vez, né, vão ser 6 para nós para publicar tudo. Ou seja, em 3 edições eles matam essa primeira metade da minissérie. Só que, gente, quando é que vai sair a segunda metade? Não faço ideia. Vamos falar então de Marvel. Lembrando que o Wolverine Origem, que tá ali em primeiro, eu já comentei no outro vídeo, então não faz sentido eu voltar. Galera, Marvel Essenciais, Super-Heróis Marvel, o Torneio dos Campeões, que é esse quadrinho que eu tenho aqui, uma versão anterior. Até eles fizeram a capa. Talvez, né? Acho que eu tô meio pequeno aqui para eu ver. Mas enfim, estamos falando de um quadrinho de 1982. Então, gente, sejam preparados para uma narrativa do começo dos anos 80. Né? Então é um gibi mais lento, etc., com mais texto. Isso quer dizer que não é legal? Não. Cara, é que o Demolidor ele tem umas participações muito legais no Torneio dos Campeões, então eu acabei gostando. Mas, resumidamente, tá? Deixa eu trazer um background. Originalmente, essa HQ
ela era para celebrar as Olimpíadas. Sim, as Olimpíadas dos anos 80, de 1980. Então, é basicamente um torneio de super-heróis, etc, etc. O problema é que, não sei se vocês lembram, não sei se vocês estavam lá, mas os Estados Unidos, eles boicotaram as Olimpíadas, então, dos anos 80, né, de 1980, ou seja, a galera da Marvel pintou a cara de palhaço e tipo, tá, e aí? O desenho, inclusive, parte dele é do John Romita Jr. Eles ficaram, tá, o que a gente faz agora com esse monte de página? Não tem como publicar esse gibi? Como é que a gente vai homenagear as Olimpíadas sem o país, né, o nosso país estar lá? Então, no fim, esse quadrinho ele só foi sair em 1982, ou seja, né, ele deve ter sido preparado ali no final dos anos 70, mas só um tempo depois ele voltou. Isso não muda nada na história, mas eu acho que era uma curiosidade legal para vocês saberem. Ok, aqui o Grão-Mestre, junto com uma entidade misteriosa, coloca dois grupos de heróis para se enfrentar. E aí tem tipo, eu não vou me lembrar de cabeça porque é muita coisa, mas sei lá, Wolverine vai estar nisso, Capitão América, Demolidor. Cara, tem uma luta entre o Demolidor e o Punho de Ferro. Enfim, como eu falei, o Demolidor ele tem uma participação bem legal. O grande objetivo aqui é que, cara, a trama é confusa, não é confusa, mas é tão tonta. O Grão-Mestre faz um acordo com uma entidade porque quer ressuscitar o irmão, só que para ressuscitar o irmão, ele precisa de grupos de heróis para se enfrentar, cada um aposta de um lado. É um gibi legal. Para quem quer conhecer aí o submundo do universo Marvel. Cara, pra você ter uma ideia, um dos heróis que luta aqui é o Homem Coletivo, é um herói chinês. Ele tem a força de 5 homens reunidos. Esse é o poder do cara. Tem um aspecto simbólico aqui também, que é o fato de que o Torneio dos Campeões é o primeiro grande crossover de super-herói. Claro, ele não tá naquela... porque assim, ele é separado de tudo, sabe? É diferente de, por exemplo, o que foi as Guerras Secretas. Né? Tu viu os personagens sumirem e isso aparecia na mensal de cada revista da Marvel, né? Tinha ali um trechinho que mostrava os heróis indo lá pro mundo bélico. Já o Torneio dos Campeões, ele é mais fechado nele mesmo. Ó, dá uma olhada a quantidade de herói, né? São vários personagens convocados ali pelo Grão-Mestre. Mas vocês querem saber um gibi que não é essencial? Cara, Wolverine Vingança. Eu li toda essa minissérie, que é bem curtinha, né? 5 partes. O que eu vou dizer pra vocês, gente? Imagina isso, os caras juntaram Jonathan Hickman e Greg Capullo, ou seja, o retorno do Greg Capullo com talvez o principal roteirista hoje da Marvel, e talvez não só da Marvel, do planeta. Tudo começa com o Magneto. Na verdade, tu não vê essa parte. Mas é um futuro da Marvel onde o asteroide do Magneto caiu na Terra, junto com o Magneto dentro, e ele soltou um PEN, né, um pulso eletromagnético que acabou com a energia da Terra inteira. E aí, basicamente, o Logan, né, junto com a S.H.I.E.L.D. e outros heróis, né, é o Wolverine, o Capitão América e o Soldado Invernal, pelo que eu me lembro. Eles vão lá tentar recuperar um artefato para trazer energia para a Terra. Tudo dá errado, morre muita gente de formas muito violentas e o Wolverine vai buscar vingança. E o quadrinho inteiro é basicamente o Wolverine buscando vingança da galera, né? Aí a gente tá falando de Dente de Sabre. Eu não vou falar muitos outros vilões, mas teve uma galera reunida aí que acabou matando os super-heróis e o Logan precisa se vingar. Só que durante a história, o Wolverine faz umas coisas tão fora do personagem. Até o Deadpool faz umas coisas que eu falo assim, não, peraí, o Deadpool não faria isso. E ao mesmo tempo as lutas, assim, elas... Tem uma outra luta até empolga. Gente, é um gibi bem mediano, qualquer nota, sabe? Não vai esperando um Jonathan Hickman se juntando com o Greg Capullo. Eu acho que a melhor coisa são... As duas melhores coisas. O final é bom e os desenhos do Capullo são legais. Detalhe, tá? Acho que isso é importante. Conversei com o Panini para preparar esse vídeo. Sim, gente, tem pesquisa, a ideia é que não é só ler em voz alta o catálogo, né? Eu fui atrás da Panini para perguntar o seguinte. Você sabe que lá fora tem uma versão mais violenta desse gibi, né? A Marvel lançou aquele Red Brand, né? A Panini também fez isso aqui no Brasil com a Caçada Sangrenta, né? Tinha uma versão com censura, não precisa, uma versão normal da Marvel e uma versão com mais sangue, etc. O encadernado que a Panini vai publicar, ele não tem tanta violência. Ele é um encadernado padrão regular lá dos Estados Unidos, né? Essa versão mais sanguinolenta, eu não sei que fim vai levar, acho que nunca vai sair no Brasil, sei lá, daqui uns anos, uma versão especial. Mas esse encadernado da Panini é o encadernado regular da Marvel para toda a família. Quer dizer, não é para toda a família porque não é muito bom. Então eu não recomendaria tu dar de presente. Mas vamos lá. Gente, finalmente. Cara, como eu esperei por isso. Thunderbolts Ataque Global
desenhado pelo meu querido amigo Geraldo Borges. Cara, eu achei que isso não fosse sair no Brasil. Como vocês estão percebendo pela capa, a Panini errou feio o time, né? Eu acho que o filme dos Thunderbolts, que é muito bom, inclusive, obviamente já deve ter chegado no streaming da Disney, e esse gibi é justamente para surfar na onda da equipe lá do longa-metragem. Então tem o Soldado Invernal, tem a galera ali toda que a gente conhece. Eu não li ainda essa minissérie, ela até é bem curtinha, tem 4 edições, mas enfim, eu vou pegar, tem o Geraldo Borges. É pena que não vai sair a tempo da CCXP, né? Porque vai sair na segunda quinzena de janeiro. Mas resumidamente aqui, os Thunderbolts se juntam para enfrentar o Caveira Vermelha. Outros destaques aqui no checklist da Panini. Canção do Carrasco chega na... Opa, que canção? A saga dos X-Men chega na Canção do Carrasco. Tem Killraven, sim, cima da minha cabeça, Epic Collection, que, gente, sendo bem sincero, tá? Parece legal. Eu falei já 2 vezes no canal do Killraven, né? Mas é basicamente um Guerra dos Mundos. Cara, é um gibi sci-fi da Marvel, acho que é dos anos 70, anos 80. Eu sei que tem Neil Adams, anos 70 aqui, né? Tem Neil Adams na equipe criativa, P. Craig Russell. Não é de todo mal a Panini. Quer dizer, é legal, sabe? Eu acho que parte do trabalho da Panini é justamente trazer quadrinhos que a gente não pediu, né? Quadrinhos que possam ser interessantes, nos apresentar histórias novas. Eu acho que isso é bem positivo. E como eu falei, Killraven realmente parece legal. O problema é o contexto, né? A gente tá esperando aí os Epic Collection, tem muito Epic que poderiam ter sequências, e aí sai um Killraven da vida e não sai um Capitão América 2 do Mark Waid. Cara, eu sei que é ruim, mas eu queria saber a sequência do Demolidor, eu queria completar a cronologia do personagem. A minha expectativa é que na CCXP a Panini anuncie a quantidade de Epic Collection, ou pelo menos que a gente entenda se, beleza, esse foi um projeto que não deu certo, e a Panini tá lançando meio que o que ela prometeu e era isso, sabe? Porque, cara, é esquisito, eu não vou me lembrar, eu tô fazendo parte do vídeo eu pesquisei, parte tô fazendo de cabeça, mas já são o quê? 2 anos, pelo menos, de Epic Collection, e a gente não teve sequências, a gente também não sabe se vai ter ou não. Vamos lá, eu tenho uma excelente notícia para mim mesmo. O Homem-Aranha edição definitiva alcançou a saga do Homem-Aranha. Sim, que eu quero dizer que quem tá fazendo exatamente como eu, né, comprando a saga e a definitiva, vai ficar uma outra edição repetida ali, mas beleza, isso não é exatamente um problema. O importante é, eu pelo menos não compro mais as definitivas, né, não faz sentido continuar, porque as sagas elas me atendem legal e eu estou extremamente feliz. Vocês estão vendo aqui em cima da minha cabeça, tem o nome vai ficar A Saga do Clone Ben Reilly. Sim, foram 18, né? Acho que 18, 16 volumes para fechar a primeira leva da Saga do Clone. Agora tem o período do Ben Reilly, que sim, é importante, né? Vai fechar o ciclo como um todo. Galera, só quero dizer que foi um privilégio ter a presença de vocês. Ó, para quem não conhece, lembra de dar uma lida no Cavaleiro Branco, dê uma lida no Caçador de Marte, lembra de apertar no botão do like, e eu acho que era isso, tá? Ah, detalhe, tá? Putz, fui deixar pro final do vídeo. Não teve 2 quadrinhos news ontem, né? Por quê? Porque basicamente teve um temporal aqui em casa, faltou luz e eu não consegui produzir o programa. Então eu acredito que o 2 quadrinhos news deve sair na terça ou na quarta. Eu tô em semana de provas na escola, então tá bem corrido e eu tenho que entregar 1 milhão de coisas. Paciência, tá? Paciência. Tchau, tchau.